Oi, meu filho, tudo bem com vocês? Chegamos a mais uma aula de Química, certo? Onde, nessa aula, estarei resolvendo este exemplo que está aparecendo para vocês aí na telinha. Esse exemplo eu deixei para vocês na última aula, para que vocês resolvessem ele aplicando a lei de Reis. Hoje eu vou resolver esse exemplo para vocês. E ainda hoje vou deixar também outro exemplo para que vocês resolvam, certo? Para que possamos finalizar essa parte de termoquímica que é a lei de Reis. Antes de mais nada, eu quero lembrar que devemos considerar as equações termoquímicas como se fossem as equações matemáticas, para que aí possamos multiplicar, dividir e inverter as equações a fim de igualar os coeficientes estequiométricos para que possamos chegar à equação termoquímica desejada, certo? Esse exemplo ele diz o seguinte: dadas as seguintes equações termoquímicas, a primeira ela fala que é 2H2 gasoso mais O2 gasoso forma 2H2O líquido com variação de entalpia de menos 571,5 kJ. A segunda equação ela diz o seguinte: N2O5 gasoso mais H2O líquido forma 2HNO3 líquido com variação de entalpia de menos 76,6 kJ. A terceira equação ela diz o seguinte: 1/2 de N2 gasoso mais 3/2 de O2 gasoso mais 1/2 de H2 gasoso forma HNO3 líquido, com variação de entalpia de menos 174,1 kJ. Então, calcule a variação de entalpia para a seguinte reação: 2N2 gasoso mais 5O2 gasoso forma 2N2O5 gasoso. Nesse papel eu coloquei os dados que a questão forneceu, certo? A equação problema, que é o que desejamos conhecer, a variação de entropia, como também as 3 equações termoquímicas que foram apresentadas e que vamos utilizá-las para chegar a essa equação aqui e, consequentemente, conhecer a variação de entalpia, certo? Vamos observar como estão os componentes da equação problema. Observamos que o N2O5 está nos produtos e são 2 moléculas, certo? Qual dessas equações termoquímicas podemos observar o N2O5? Vemos que o N2O5 está na segunda equação termoquímica e ela está nos reagentes, certo? Então, aí vemos que se faz necessário inverter essa segunda equação termoquímica. Mas aí, observe-se que na reação termoquímica problema, vemos que o N2O5 gasoso são 2 moléculas. E nessa equação termoquímica aqui, ela apresenta apenas uma molécula. Então, além de inverter essa segunda equação termoquímica, vamos ter que multiplicá-la também por 2. A primeira equação, ela vai ficar do jeito que ela está sendo apresentada, certo? Eu vou reescrevê-la aqui novamente.
A segunda equação termoquímica, eu vou colocá-la aqui, já invertida, certo? O que antes era reagente vai virar produto, o que antes era produto vai virar reagente. Como também já vou colocar aqui ela já multiplicada por 2. Que vai ficar 4HNO3 líquido, que vai formar 2N2O5 gasoso mais 2H2O líquido. Com variação de entalpia de menos 153,2 quilojoules. Agora, vamos observar essa terceira equação termoquímica apresentada. Vimos que, quando vamos observá-la comparando com a segunda, o HNO3, para que ele seja cortado, se faz necessário que sejam 4 moléculas de HNO3 líquido, certo? Nessa terceira equação termoquímica. Então, vimos que vamos ter que multiplicar toda essa equação termoquímica por 4. Inclusive, o valor de variação de entalpia. Vamos lá. Multiplicando 4 vezes 1 sobre 2 de N2 gasoso vai ficar, certo? 2 N2 gasoso. Por que vai ficar 2 N2 gasoso? Porque quando multiplicamos 4 vezes 1 sobre 2 de N2 gasoso, vimos que fica 4 sobre 2. Como dá para dividir 4 sobre 2, que o valor vai ser 2, então vai ser 2N2 gasoso, certo? A mesma coisa aqui. 4 vezes 3 sobre 2 de O2 gasoso é igual a 12 sobre 2, certo? Então, 12 sobre 2, dividindo aí, vai dar o valor de 6. Então, vai ser 6 O2 gasoso, certo? A mesma coisa vai ocorrer aqui, com 1 sobre 2 de H2 gasoso. 4 vezes 1 sobre 2 vai ser 4 sobre 2. Dividindo, vai ser 2 H2 gasoso, certo? Formando 4 NO3, desculpe, é 4 HNO3 líquido, com variação de entalpia de menos 694,4 quilojoules. Então, agora vamos observar se
todos os termos estão nos lugares corretos, aqueles que vão ser cortados e aqueles que estão presentes na equação problema, certo? Vimos que o N2O5 já está nos produtos e o N2 e o O2 já está nos reagentes, quando olhamos a segunda e a terceira equação termoquímica. Mas aí tem um porém. Vemos que o termo, certo? O termo não. O componente H2O, ambos estão nos produtos. Então, se faz necessário que ou a primeira ou a segunda equação termoquímica seja invertida. Mas é necessário que se inverta a primeira equação termoquímica. Por quê? Na segunda equação termoquímica, há um termo que está presente na equação problema, que é um N2O5. Então, esse termo necessariamente tem que estar no produto. Então, é a primeira equação termoquímica que vai ser invertida. Então, como ela vai ser invertida, vai haver a troca do sinal do valor da sua variação de entropia, certo? Então, vamos lá invertê-la. 2H2O líquido, certo? Vai formar 2H2 gasoso mais O2 gasoso com variação de entropia de mais 571,5 kJ. Agora, eu vou repetir as outras duas equações termoquímicas. Então, vamos lá. 2H2O corta, certo? 2H2 gasoso vai cortar aqui com 2H2 gasoso. 4HNO3 líquido vai cortar, certo? Vai permanecer 2N2 gasoso mais 6
O2 gasoso. Como o outro termo está nos produtos, a gente diminui, certo? 6O2 gasoso menos O2 gasoso, que vai ficar 5O2 gasoso, certo? Formando 2N2O5 gasoso. Com variação de entropia de faz a soma dos três valores de variação de entropia das equações termoquímicas, certo? Fazendo a soma desses três valores dá 30,3 quilojoules, certo? Então, vimos que, através da lei de Reis, chegamos à equação problema desculpe, que sem querer eu baixei a câmera aqui, e, consequentemente, conhecemos o valor da sua variação de entropia, certo? Então, por hoje é só. Obrigado e até a próxima.